É muito grande, está aqui em Pedreira, uma região que eu conheço bastante, tenho parentes em Amparo, aqui pertinho, e que a gente possa ter aí um momento de bastante aprendizado, de troca, de tranquilidade, para que nós possamos falar desse tema proposto para hoje, que é o tema Levanta-te. E é interessante porque todos nós já ouvimos, de alguma forma, essa passagem do Cristo, né? O levanta-te e anda. Nós já ouvimos falar alguma vez nessa passagem, só que às vezes nós não conhecemos no Evangelho os detalhes desta passagem. Por que Jesus falou levanta-te? Então a gente vai falar um pouco disso hoje. Mas a ideia é que a gente comece a compreender um pouco mais essa nossa doutrina de uma maneira mais aprofundada, e para isso nós precisamos comparar o nosso conhecimento, a nossa forma de pensar com as demais religiões cristãs. Então, as outras religiões cristãs, seja a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, os pentecostais, neopentecostais, todos eles em geral falam sobre a salvação. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes por algum conhecido, algum irmão dessa religião, da necessidade da salvação. E o que basicamente eles entendem que é a salvação? Que o sangue do Cristo derramou na cruz, o Cristo morreu por nós e com isso nós estamos salvos, nós estamos livres dos nossos pecados. Esse é um conhecimento que vem de todas as demais religiões cristãs. Por que as demais? Porque o Espiritismo entende de uma forma diferente. E a gente precisa entender que forma é essa e por quê. Quando a gente fala que o sangue do Cristo derramou na cruz e lavou os nossos pecados, nós imaginamos que essa seja uma crença cristã de Jesus para frente. A gente imagina que foi a crença do cristianismo, da Igreja Católica para frente, que criou-se essa crença, mas não é. Vocês sabem de onde vem a crença de que o sangue purifica? Vem dos judeus. Então, há 2.500 anos mais ou menos antes de Cristo, já havia a crença de que o sangue podia purificar. Mas o sangue do Cristo? Não. O sangue de um cordeiro, um animalzinho, um cordeiro. Eles tinham a crença que o sangue do cordeiro poderia limpar os pecados do povo judeu. Tanto isso é verdade, que a principal festa do povo judeu, que é a Páscoa, que comemora a libertação do povo hebreu das grades do Egito, de volta para a Terra Prometida, ela tem tudo a ver com o sangue do cordeiro. Porque assim, a gente conhece a Páscoa hoje, os ovos de Páscoa, né? A questão de você ir no mercado, compra o ovo, é a festa do nascimento, do renascimento, e a gente lembra do ressurgimento do Cristo no domingo, né? Domingo da Páscoa. E aí a gente imagina que essa festa é nossa, é cristã, e não é também. Essa festa é judaica. Da onde surgiu a Páscoa? Quando Moisés recebeu a incumbência de Deus de livrar o povo hebreu das garras do Egito e levar de volta para a Terra Prometida, a gente vai encontrar lá em Êxodo, no livro de Êxodo, né, do Velho Testamento, que o faraó não queria de jeito nenhum libertar o povo hebreu. Então Moisés teve que usar de alguns recursos, né? Quais foram os recursos que Moisés usou? Ele, como grande médium que era, em contato com a espiritualidade, falou: olha, Deus me disse que se você, faraó, não libertar o meu povo, ele vai enviar 10 pragas. A 10ª praga dizia que um anjo da morte iria ser enviado por Deus, e esse anjo ia passar por todas as casas do Egito, matando o primogênito, como castigo. Só que tinha um problema. Nas casas do Egito também tinham hebreus.
E os hebreus, como eram um povo escolhido na crença judaica, não podiam morrer os primogênitos. Então o que Deus falou para Moisés? Peça aos hebreus que eles obtenham um cordeiro. Esse cordeiro tem que ser primogênito, ou seja, o primeiro da ninhada, totalmente branco e sem máculas, né? Ok, viva com esse cordeiro por uma semana. Na sexta-feira mate o cordeiro. O sangue do cordeiro que escorrer, vocês vão pintar a porta da casa. No domingo, quando o anjo da morte passar, ele vai verificar o sangue na porta e não vai matar o filho do hebreu, só vai matar o filho do Egito. Estranho esse Deus dos judeus, né? É cultura, é a forma deles pensarem. Então, essa é a festa da passagem. Passagem em hebraico é Pashra, que significa para a gente hoje Páscoa. Essa é a festa da Páscoa, e comemora a libertação do povo hebreu. A 10ª praga liberta o povo hebreu do Egito. Quando eles se restituíram novamente, onde hoje é chamado Israel, o país de Israel, eles então começaram com uma crença, que se eles matassem um cordeiro todos os dias, às 6 da manhã e às 6 da tarde, e derramassem o sangue do cordeiro no altar do templo de Jerusalém, o pecado dos judeus seria limpo, lavado. Daí vem a crença de que o sangue do cordeiro limpa os pecados. Como Jesus é conhecido? O Cordeiro de Deus. Percebe as relações simbólicas do povo judeu? Que interessante. Jesus não conviveu entre nós como o Cordeiro conviveu com os hebreus. Jesus não foi morto na sexta como o Cordeiro deveria ter sido morto. O seu sangue não salvou os fiéis no domingo quando ele ressuscita, segundo a crença dos cristãos, das outras crenças cristãs. Sim, é um símbolo. Nós, enquanto espíritas, precisamos compreender o símbolo. Nós, enquanto espíritas, precisamos extrair do símbolo o significado para compreender de acordo com a doutrina espírita. Aí eu falo para vocês, segundo essa crença, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, derramou pela cruz e limpou os pecados. Só que aí eu falo para vocês, na doutrina espírita tem pecado? Não, a gente não costuma usar a palavra pecado. A palavra pecado, inclusive, vem do latim peccatum, que significa errar o alvo. Então toda vez que você erra o alvo, você faz uma coisa que não é boa, você erra o alvo do amor, você comete um pecado. Então, é errado usar pecado na doutrina espírita? Não, a doutrina espírita não tem certo e errado. Você pode usar pecado. Nossa, eu tenho muitos pecados. Tudo bem, não tem problema. Só que a gente costuma falar na doutrina espírita de erro, de engano, de débito. É a nomenclatura que a gente costuma usar. É a mesma coisa. Então você imagina, se o sangue do Cristo derramou na cruz e limpou os nossos erros, tem alguma coisa estranha. Porque na doutrina espírita, lá no livro dos Espíritos, a gente vai entender que existe uma lei perfeita de Deus que diz que toda ação que eu tomar terá uma reação. Ou seja, tudo aquilo que eu fizer, eu vou responder. Então essa crença, esse símbolo do sangue do Cristo, nós vamos ver que é material. O Cristo é a nossa salvação? Sim, mas não porque Ele morreu por nós. Não porque o sangue derramou na cruz. Não. O Cristo é o nosso Salvador pelo que Ele mostrou para nós o como fazer. Ele ensinou como agir com o próximo. Porque está no próximo o segredo da nossa redenção espiritual. Mas como assim está no próximo? Pensa comigo. Imagina que você tem uma pessoa difícil para você ter que trabalhar e aturar com ela, ou seja, trabalhar em casa, na família, né? Geralmente nas famílias a gente encontra as maiores dificuldades. E essa pessoa, ela vai exigir de você
um controle muito grande. Porque imagina se você usar com essa pessoa todo o orgulho que tem dentro da gente. Não vai dar certo. Eu vou precisar trabalhar a minha humildade. Imagine eu usar com essa pessoa todo o ódio que eu tenho dentro de mim. Não dá, não pode. Eu vou ter que trabalhar o perdão, a compreensão, a fraternidade. Então o outro, ele é o responsável por ser a minha ferramenta evolutiva. O outro me ajuda a crescer. Porque se eu falar o seguinte, olha, eu vou embora para uma montanha, vou ficar 10 anos orando, vou voltar melhor? Não, não vai voltar a mesma coisa. Por quê? Não teve atrito, não teve o outro, não teve problemas para enfrentar, para aprender a se desenvolver espiritualmente. Essa é a salvação, que nós, na doutrina espírita, chamamos de reforma íntima. Ah, então a salvação é reforma íntima? Sim. A salvação, que as religiões falam, que a gente também pode falar, que é a salvação, nós damos o nome de reforma íntima. Quem nos é o modelo de reforma íntima? O Cristo. Por isso que Ele é o nosso Salvador. Lá em João, no capítulo 8, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele está falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ou seja, a forma com que eu agi e deixei de exemplo é como vocês devem seguir para crescer espiritualmente. Qual o objetivo do Cristo quando Ele veio há 2000 anos atrás? Preparar os nossos corações para a transição planetária, para que a gente deixe de ser provas e expiações e se torne regeneração, para que nós possamos um dia ser mundos felizes, para que nós possamos um dia ser mundos celestiais. É o que o Cristo ensinou, é o que o Cristo demonstrou com seus exemplos, com as suas atitudes, que os evangelistas deixaram registrados para a gente. Os 4 principais evangelhos, né? João, Marcos, Mateus e Lucas. Está lá. O evangelho é o nosso livro de receita de como nos salvarmos, como crescermos espiritualmente. Está lá. É interessante porque a doutrina espírita, ela não permite a gente botar culpa em ninguém, né? Esse é o problema. Não tem demônio, não tem diabo, não tem capeta. E aí? Quem que está agindo para me fazer errar? Não tem, não dá. E é interessante porque esses nomes que eu citei, você pode falar: nossa, eu não falo esses nomes aqui dentro, que coisa horrível. São nomes simbólicos. A palavra diabo, do grego diabolos, significa inimigo. A palavra Satanás, do grego Satan, do hebraico Satan, significa inimigo. A história do capeta é um pouco mais longa. Na época em que era por volta do século XI, mais ou menos, a igreja estava com um grande problema, porque os fiéis estavam começando a perder o medo de ir para o inferno. Então, como é que eles vão fazer para auxiliar as pessoas, né, a se melhorarem? Foi então dada a ideia de fazer uma gincana entre os artistas da época, para que eles trouxessem a imagem de um ser que iria tomar conta dos portões do inferno. Ganhou a imagem que representa o diabo como sendo um homem com pernas de bode, chifres e rabo. Ele ganhou, o artista criou esse símbolo, ganhou, e a igreja começou a usar esse símbolo para mostrar para os fiéis: olha, se você for para o inferno, você vai encontrar com ele. Pronto, era medo. Era a aplicação do medo para a pessoa não errar. E interessante que quando fizeram a imagem do diabo, né, colocaram nas costas dele uma capa pequena. Capa pequena, capeta. É daí que veio o nome dele. Por que capa pequena? Porque na época, se você entrasse numa universidade, você recebia uma capa que ia até os tornozelos. Conforme você ia se graduando, essa capa ia sendo cortada até ela ser uma capa pequena. Significava que você era especialista, graduado naquilo que você estava fazendo.
para dizer que o diabo era graduado na maldade. Havia a capa pequena nas costas dele, a capela. Então tudo isso é símbolo. Não existe. Não existe. Não existe o inferno que foi nos contado. Não existe. O inferno é o que está embaixo. De onde vem a crença? Da terra plana, de pelo menos 1000 anos atrás, em que o céu era em cima e o inferno era embaixo. A gente sabe hoje que embaixo de nós estão nossos amigos japoneses, australianos, neozelandeses, e a gente está embaixo deles, né? Pela referência. Então não faz sentido. A palavra inferno, do latim infernos, o que está embaixo, mas era a forma de compreensão da época. A gente sabe que existe o plano espiritual, que todos nós vamos para lá um dia, vamos voltar para lá um dia, e que a gente vai voltar de acordo com aquilo que a gente criou aqui na Terra. Se nós fizermos tudo errado, nós vamos encontrar um plano espiritual, onde nós vamos passar no sofrimento, até nos recuperarmos. Se tentarmos e conseguirmos fazer a grande maioria certa, vamos encontrar um plano espiritual mais elevado, melhor, para nós continuarmos o nosso trabalho. Então a doutrina espírita nos tira do medo. A doutrina espírita nos tira dessa prisão de termos que aceitar as coisas como elas foram contadas para a gente. Não é bem por aí. Mas a gente pode falar o seguinte: mas João, você esqueceu de uma coisa. Na doutrina espírita eu aprendo que tem os obsessores e que eles podem me fazer mal. Sim e não. Primeiro, o obsessor, ele usa aquilo que nós temos dentro de nós para agir contra nós. Então, se eu cometo um erro influenciado por um obsessor, eu tenho 50% de responsabilidade. Não tem como falar, foi culpa dele, senão foi. Porque ele só usa o que tem dentro da gente. Se nós temos orgulho, vaidade, preconceito, egoísmo, ele usa isso para a gente cometer um ato ruim. E até essa questão de falar ao obsessor, eu tenho mudado muito. Isso eu não falo mais, nossa, ele é um espírito obsessor. Não. Depois de um atendimento que eu fiz numa reunião mediúnica, chegou para a gente, no centro espírita, uma situação de uma família, um pai, uma mãe e uma menina. Menina pequenininha, devia ter uns 4, 5 anos. Era a última tentativa da família para salvar a menina. Eles não eram espíritas, deixaram isso bem claro na triagem. Nós não somos espíritas, nós estamos aqui porque é a única forma, a última forma que a gente entende para tentar salvar a nossa filha, que indicaram para a gente. Qual o problema da menina? Não sabemos. Ela está emagrecendo, sumindo, pálida, doente, e ninguém acha o problema. Fizemos centenas de exames nela, não acha nada. Exame de sangue, exame de cabeça, exame de tudo que você imaginar fizemos. Gastamos tudo o que tínhamos. Não achamos o problema dela. E ela está sumindo diante dos nossos olhos. Ela vai morrer. Tudo bem? Pedimos à família que tomasse um passe, fosse na câmara de passe, tomasse um passe, assistisse a palestrinha que tem antes do passe, e fomos para a reunião mediúnica, porque a gente não conta isso para o assistido. Não precisa saber que tem uma reunião mediúnica por trás que vai acontecer, que a gente vai solicitar a manifestação espiritual se tiver. Não precisa saber disso, não precisa impressionar a pessoa. A gente foi lá para a reunião mediúnica e eu avisei os médiuns, falei: olha, se alguém perceber qualquer situação referente ao nome da menina, a situação é essa. Se alguém perceber alguma coisa, me faça um sinal, que a gente possa dialogar se houver uma manifestação espiritual. Começou o trabalho, começou a concentração dos médiuns. Um deles ergue a mão. Eu sento do lado e, como sempre, cumprimento o espírito que está se comunicando, digo: boa noite, meu irmão, como podemos te ajudar? E a pergunta que o Espírito fez para mim foi: por que eu sou obsessor? Eu falei: como assim, meu irmão? Não, vocês estão me tratando como se o problema fosse eu, que eu sou obsessor, que eu estou matando a menina. Há 700 anos atrás ela era uma rainha que me mandou para a fogueira. Ela mandou me matar. Eu só quero vingança. Eu encontrei ela, eu quero vingança. Ela vai embora comigo. Eu vou desencarnar ela vai embora comigo.
nesse momento eu parei para pensar e entendi que não tem ninguém que possa ser considerado sem responsabilidade. Porque para a gente, materialmente, aquela menina não tinha por que estar passando por aquilo. Só que a gente não pode esquecer das vidas passadas, de quem nós somos, das nossas escolhas do passado. Ah, mas é uma pobre menina, por que está sofrendo? Primeiro, Deus permitiu que houvesse isso. Quem sabe até para não chamar a família para frequentar o centro espírita, que foi o que aconteceu. Quem sabe para auxiliar aquelas pessoas de alguma outra forma. Conversamos com o espírito, depois de algum tempo de atendimento, ele entendeu e resolveu se desvencilhar da menina. A menina sarou, acabou o problema, resolveu. Hoje ela já está moça e está muito bem. Não existem vítimas. Nós não somos vítimas de ninguém. Nós construímos o nosso futuro. Então, se no passado eu posso não ter tomado atitudes tão boas, eu não lembro do meu passado. Eu posso não ter tomado atitudes tão boas, mas eu posso melhorar o meu presente. Eu posso mudar agora. O Chico falou isso pra gente. Ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas todo mundo pode começar agora, fazer um novo fim. É a salvação, é a reforma íntima que nós precisamos tanto. E o Cristo nos dá, deixa como levanta-te. Ele nos ensina, entre outras passagens, como levanta-te. Por que nos ensina como levanta-te? Eu vou trazer para vocês a passagem toda. Evangelho de João, capítulo 5. Conta João Evangelista que havia um tanque em Jerusalém chamado tanque de Betesda. Era um tanque, era como se fosse uma piscina. Imagina uma piscina, um tanque. Tinha umas escadarias que chegavam até a água, e as pessoas tinham uma crença de que se elas tocassem na água, quando a água se movimentasse, elas iriam se curar de sua doença. Então lá tinha coxo, manco, paralítico, cego, tudo quanto é tipo de pessoas com doenças ficavam ao redor do tanque. A água se movimentava, eles tinham a crença que era um anjo de Deus que tinha movimentado a água. Aquele que tocasse na água, pronto, estava curado. Era a crença deles. Jesus estava no local. Jesus chega para um paralítico. Ele estava deitado em cima de uma esteira. E ele pergunta para o paralítico: você deseja se curar? O paralítico responde: sim. Porém, olha a gente com os nossos poréns. Porém, nenhum homem me carrega nos braços para me levar até perto do tanque para tocar na água. E mesmo que algum homem me carregue nos braços e me leve até o tanque, eu nunca chego a tempo de ser o primeiro a tocar na água depois que a água se movimenta. Eu nunca vou conseguir me curar. Jesus pergunta para ele de novo: você deseja se curar? Ele falou sim. E aí Jesus diz a frase que nós conhecemos: então levanta-te, pegue tua esteira e ande. O homem, ainda titubeando, levanta-se, enrola a esteira que ele estava deitado, põe debaixo do braço e sai caminhando. O que curou o homem? O Cristo, o poder do Cristo, a energia do Cristo, a evolução do Cristo. Sim, pode ser tudo isso. Mas em momento nenhum o Cristo olhou para ele e falou: poxa, que pobre coitado. Não. O Cristo em momento nenhum falou para ele: tá, então eu vou te carregar nos braços para levar até perto da água. Não. O Cristo falou para ele em tom imperativo: levanta-te e anda. Que era o que estava faltando para ele. Confiança em si mesmo. Atitude. Agir. Fazer. Certa vez me contaram uma história muito interessante. Diz que um homem chegou num posto de gasolina, parou o carro, foi numa loja de conveniência, aquelas lojinhas que tem no posto, né? E tinha um cachorro na porta da loja de conveniência chorando muito. Ele achou aquilo estranho, ele adorava animais, perguntou para a pessoa: por que esse cachorro está chorando tanto? Está com fome? Não está com fome não, a gente alimenta ele bem.
É que na verdade ele está deitado em cima de um prego. A pessoa perguntou, viu, mas por que ele não se levanta? A pessoa falou, porque a dor é suficiente para ele chorar, mas não é suficiente para ele se levantar. Quantas dores na nossa vida são suficientes para a gente chorar, para a gente reclamar, mas não são suficientes para a gente tomar atitude? Fala, não, agora eu vou mudar isso. Agora eu vou mudar isso. Eu vou levantar. Eu vou andar. Porque isso é simbólico também. O andar simboliza a nossa transformação, a nossa necessidade de mudarmos o que não está bom em nós. Porque é normal a gente ter orgulho, vaidade, egoísmo, é normal. Se alguém falar que não tem isso, no mundo de provas e expiações, está no mundo errado. Isso é normal no nosso mundo. Não é normal agir por esses sentimentos, por essas situações. Agora, eu preciso transformar isso. Eu preciso transformar o meu orgulho em humildade. Eu preciso transformar o meu ódio em perdão, em amor, em fraternidade. Eu preciso transformar o meu egoísmo em ajuda ao próximo. Preciso fazer isso. Agora, quantas coisas às vezes acontecem na nossa vida porque nós não estamos levantando? Na passagem do Evangelho de Lucas, quando ele conta a parábola, ou melhor, quando ele reflete a parábola que o Cristo contou, a parábola do filho pródigo, ele fala disso de novo. Vocês lembram a história do filho pródigo? Ele era o filho mais novo, pediu a parte da herança do pai, o pai deu a parte da herança para ele, ele foi embora para um outro país, ou seja, fora dos domínios da Judéia, né? Foi para outro país. Chegou lá, ele gastou todo o dinheiro, ele gastou tudo. Veio uma fome naquela região, ele começou a passar fome. Aí ele teve que arrumar trabalho, arrumar emprego, o que para o judeu, ainda mais filho de um homem rico que ele era uma coisa vexatória. Ele queria comer a comida dos porcos, colocaram ele para tratar os porcos. Ele queria comer a comida dos porcos, não dava a comida dos porcos. Ele falou, não, trabalha, ganha, depois você come. Ou seja, vexatório de novo, ele estava no fundo do poço. Quando ele estava no fundo do poço, que ele estava chorando, ele lembrou que tinha um pai. E disse a seguinte frase: quantos trabalhadores de meu pai têm pão? E eu aqui passando fome. Eu sou filho do homem, né, do Senhor, estou passando fome. Farei o seguinte, que ele fala: levantar-me-ei e irei até meu pai. Direi, pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado seu filho. Olha que interessante. Quando ele saiu da casa do pai, foi uma arrogância só. Pediu a parte dele, falou que não precisava do pai, pegou a parte da herança dele e foi embora. Quando veio o sofrimento, quando veio a dor, quando ele entendeu que tinha que se levantar, o que veio junto? A humildade. Pai, não sou digno de ser chamado seu filho, faça-me como um dos seus escravos. Olha que interessante, como tudo está conectado. Para a gente conseguir levantar, precisa trabalhar a nossa humildade, a nossa vontade, precisa trabalhar nossa autoestima também. Tudo isso faz parte da salvação que nós temos que trabalhar para nós. Outra passagem interessante, Evangelho de Mateus, a cura do cego da estrada de Jericó. Quando Jesus estava passando pela estrada de Jericó, havia um cego na beira da estrada. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava vindo, ele começou a gritar: Senhor, Senhor, me cure, me salve, me auxilie, Senhor, venha até mim, gritando. Os apóstolos não gostaram daquilo e foram lá ralhar com o homem cego para ele ficar quieto. Os apóstolos eram turbulentos também, né? Eles eram pessoas como nós, tinham dificuldades. Esses dias, conversando com um amigo, ele falou assim: nossa, você acredita que na casa espírita teve desavença de 2 trabalhadores? Eu falei: gente, os apóstolos brigaram entre eles. Não é que a gente espera da gente, é normal, faz parte.
né? Os apóstolos discutiram porque quem era mais servo de Jesus. Se entraram num embate nisso daí. A gente, então, também passa por isso. E aí Jesus viu aquilo, viu os apóstolos ralhando com o homem cego, não gostou, foi lá, tirou os apóstolos e foi conversar com o homem cego. O que você deseja? Ele pergunta para o homem cego. Ele falou, eu quero ver, o homem cego diz. O que Jesus fala para ele? Então, veja. O homem passa a enxergar. De novo um verbo no imperativo. De novo Jesus falando, então faça, veja, haja. De novo Jesus nos dando o exemplo de que nós precisamos agir para ter o resultado. Ele não falou para a gente no Evangelho de Mateus ainda, capítulo 7, pedi e obtereis, batei-vos a porta e ela vos se abrirá, buscai e achareis. Percebe que tudo isso está relacionado com ação e reação? Pedi, primeiro age, aí obtereis. Buscai e achareis. Batei-vos a porta e ela vai se abrir. Só que a gente fala assim, mas João, eu busco, eu bato na porta, eu peço, mas nunca dá certo. Parece que quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Que difícil, por que assim? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de entender que a gente pede o que a gente quer, mas Deus dá o que a gente precisa. É a lei. Porque se Ele desse tudo o que a gente quer, como que nós íamos nos desenvolver? Faz um exemplo nosso, pega uma criança, cria ela dando tudo o que ela quer, na mão dela, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, como ela quer. Quando ela se tornar adolescente e adulto, o que vai acontecer com ela? Não vai dar certo. Precisa ouvir não. A gente precisa ouvir não de Deus para crescer, para agir, para tomar atitude. Porque se nós só ouvirmos sim de Deus, nós vamos ser estragados, como a gente costuma dizer, né? Estragou a criança, vai estragar a gente. É interessante porque eu sempre faço a comparação com a criança que está doente. Imagina a criança, está doente. O pai, que é o responsável por ela, a mãe, o tio, tia, o responsável, sabe que o remédio que ela precisa tomar é ruim e ela não quer tomar. Pelo menos na minha época de criança, o remédio era bem ruim. O único remédio gostoso era o biotônico. Tá gostoso? Na minha época o mertiolate ardia, na de vocês também, né? Hoje em dia não arde mais, perdeu a graça. Né? Então você chorava mais pelo mertiolate do que pela dor que você estava sentindo no machucado. Né? Você fala, nossa, vai vir o mertiolate, meu Deus. E era aquele vidrinho pequenininho, né? Era uma maravilha. A criança não quer tomar. A criança não quer tomar o remédio. O pai sabe que o remédio vai curar. Ela vai lá e dá o remédio para a criança. O que a criança faz? Esperneia, briga, xinga, chora, se revolta contra o pai. Passa um tempo, a criança se cura. Nós somos assim com Deus. Tem o remédio para tomar. A gente não quer tomar. Deus sabe o que precisa, Ele vai dar o remédio contra a nossa vontade. O que a gente faz? Se revolta, chora, briga com Deus, passa o tempo, nos curamos e nem lembramos de agradecer a Deus. É assim a nossa relação de crescimento. Nós ainda precisamos disso. Por isso que o Cristo falou, busque, bata na porta, peça. É interessante quando a gente pede, vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente faz uma oração a Deus pedindo paciência. Deus, meu Pai amado, me ajude a ter paciência. Me ajude a ter paciência. Na expectativa que vai ser igual aplicativo de celular. A gente vai entrar na loja, vai baixar, instalar e tem. Não é assim que vai funcionar. Eu preciso desenvolver a paciência. Para desenvolver a paciência eu preciso de quem? Do próximo. Aí vai surgir um monte de próximo na minha vida que vai testar a minha paciência, para eu desenvolver a paciência. Nossa Deus, eu pedi para você me ajudar com a paciência e me manda esse monte de gente difícil. É o jeito que dá para desenvolver. É como a gente precisa fazer. Não é nada dado de mão beijada. Temos que fazer por merecer. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Outro lugar não vem, tem que trabalhar para ter sucesso.
Isso, a gente pode parar para pensar e falar, meu Deus, tem uma frase do Raul Teixeira, eu assisti uma palestra do Raul Teixeira, a frase dele me impactou de um jeito, eu fiquei pensando, né, um tempão. Ele falou assim, espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Eu falei, meu Deus, né? Que violento, né, ele foi. Eu comecei a pensar, e é verdade, porque o espiritismo não tem quem pôr a culpa. A responsabilidade dos meus atos são minhas. E eu tenho que agir para conseguir a salvação. Não vem de graça a salvação. Só que isso a gente precisa entender que não é só para o espírita que funciona desse jeito. Funciona desse jeito para qualquer um. Católico, evangélico, budista, umbandista, o ateu, é do mesmo jeito para todo mundo. Só que a gente está no momento de enxergar mais. Nós que estamos aqui, estamos preparados para isso, para essa transformação. Tem um amigo meu que fala assim, João, não dá para parar de estudar e de conhecer, porque eu não aguento mais a responsabilidade. Não dá. Chegou nesse ponto, não tem como voltar mais, já conhecemos. É que nem aquela história, não dá para desver uma coisa que foi vista, né? É a mesma coisa, não dá. A gente conhece, a gente entende agora. Mas isso é bom, porque a responsabilidade está na nossa mão. Não está na mão de um sacerdote, de alguém responsável, está na minha mão. Eu faço, eu ajo, eu preciso fazer para ter o resultado. Então só depende de mim. O levanta-te só depende de mim. Eu posso fazer. Eu estava achando engraçado, estava vindo para cá e estava pensando. Eu acho que essa é a quarta ou a quinta palestra que eu falo do mesmo assunto. Então quem que é o principal que precisa entender isso? Sou eu. Estou falando tanto desse assunto, eu preciso entender uma hora sobre isso. Porque as pessoas falam, nossa, o palestrante deve ser um cara. Imagina, pergunta a minha mãe que está aqui, ó. Como que o João é? Facinho de lidar. Nossa, um anjo. Não é, a gente é difícil, a gente tem dificuldades. Tem dia que não está bom, tem dia que está. Tem dia que precisa rezar mais, tem dia que não reza. Normal. Estamos no processo de crescimento. Mas quando a gente começa a agir pela gente, começa a transformar. Experimenta começar a colocar, às vezes em algumas situações, mais a humildade. Não é se humilhar, é ter humildade. Essa questão que a gente acha que tem que se humilhar, não tem que se humilhar. Humilhe-se perante o Senhor, que ele não precisa se humilhar. Mas tem humildade, que é diferente. O que é humildade? Vou dar um exemplo com uma passagem do Cristo também. Jesus falou o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo para que não façais o mal. Se alguém lhe ferir na face direita, mostre-lhe a outra. Pensa assim, poxa, a pessoa vai me dar um tapa no rosto e eu vou ter que virar e falar, agora bate no outro. Não, isso é humilhação. Não foi isso que o Cristo falou. O que ele falou então? Pensa comigo. Quando Jesus fala, ouviste o que foi dito aos antigos, ele está citando o Velho Testamento, o conhecimento do povo judeu. Ele está falando de uma lei de Moisés, lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, bateu, levou. Essa é a lei de Italião. É uma lei de 5.000 anos. A gente ouve pessoas falando isso até hoje. Comigo é assim, bateu, levou. É olho por olho, dente por dente. Tem 5.000 anos essa lei. Que dizia o seguinte: se alguém for na sua casa e roubar a sua ovelha, você tem por direito de lei ir na casa da pessoa e roubar a ovelha dela. Essa era a lei de Italião. Ah, mas que absurdo de lei? Não, não era absurdo para a época, 5.000 anos atrás. Por quê? Porque se alguém fosse na minha casa e roubasse minha ovelha, eu ia na casa da pessoa, botava fogo nas ovelhas na casa da pessoa. Era assim que funcionava. Vingança ao extremo. Então a lei veio para coibir os excessos, fazer só o que era justo. Jesus está falando, ouviste o que foi dito, não façam isso, porque isso é vingança. Mesmo que seja justo aos olhos da lei, é vingança. E vingança é praticar o mal. Ele fala, não se vingue. Se alguém lhe bater na face, imagina, uma pessoa que você não gosta muito, todo mundo tem uma pessoa que tem uma rostinha. Alguém te dá um tapa no rosto, começa um sentimento aqui no estômago crescer. O que dá vontade de fazer para a pessoa? Obrigado, meu irmão, que Jesus te abençoe. Não. Dá vontade de bater de volta. Pode admitir, dá vontade de bater de volta.
Jesus está falando, mostre a outra face do sentimento. Mostre a outra face. Está com raiva? Mostre amor. Está com orgulho? Mostre humildade. Mostre perdão. Ah, João, mas não é fácil? Não é. Não é. Eu procurei no Evangelho quase inteiro, não achei nenhuma passagem que diz, então disse Jesus, serás fácil. Não. Não é fácil. Porque exige de nós transformarmos situações milenares. Há quantos milênios eu tenho orgulho? Há quantos milênios eu tenho vaidade, egoísmo? Milênios. Agora eu estou querendo colocar para fora o que eu tenho de humildade, de amor, de perdão. Jesus deu a deixa. Como? Amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem, orai por aqueles que vos perseguem. É só isso. Fácil? Não, não é. Porque isso mexe com as nossas raízes. Imagina você orar por alguém que te persegue, um perseguidor, né? Seja encarnado, desencarnado, você orar por ele, pedir a Deus por ele, é difícil demais. Você perdoar alguém que te fez o mal é difícil demais. É difícil, mas é necessário. Porque é essa atitude que vai nos transformar, que vai nos fazer crescer, sermos espíritos superiores e conseguirmos estagiar em mundos melhores. Nós não queremos uma melhora de vida, um mundo mais justo. É para isso que estamos nos transformando. É isso que é a salvação do Cristo. E o bom da doutrina espírita é que ela nos dá a fé raciocinada, a confiança raciocinada. O que é a fé raciocinada? Não está falando de crença, de acreditar, está falando de confiança. Fé é confiança. A gente confia em Deus plenamente. A gente confia que o que Deus faz é o melhor para nós. A gente não confia às vezes nisso. A gente fica na dúvida. Será que Deus fez o melhor? Será que Jesus está certo quando ele fala para amar os inimigos? Eu fiz umas contas. Quando o planeta foi criado, Jesus já era um Cristo, já era um Espírito de luz. O planeta foi criado há quase 5 bilhões de anos, segundo a ciência. Ou seja, o Cristo tem pelo menos 5 bilhões de anos de experiência no amor do que nós. Pelo menos. Sem contar o tempo que ele levou para chegar no Espírito Celestial. Quem sabe mais? Ele que manda amar ou eu que quero me revoltar? Ele sabe mais. Ele sabe o caminho. Ele sabe o que temos que fazer. Por isso que ele veio explicar. E a fé raciocinada é tão maravilhosa que nos permite compreender o porquê das coisas. Um fato que aconteceu interessante comigo quando eu era criança, eu fui para a catequese. Catequese, estava lá, cheguei domingo de manhã, a catequista começou a explicar desde o comecinho. Ela começou, né? Porque Deus criou Adão e Eva e tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Até aí eu estava ok. Caim matou Abel por ciúmes. Eu também mataria. Porque tudo que Abel fazia, Deus gostava. Tudo que Caim fazia, Deus não gostava. Caim foi lá e matou Abel por ciúmes. Fugiu. Caim fugiu e se casou. Peguei a mão. Falei assim, professora, pelas minhas contas, tinha 4 pessoas no mundo: Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel e se tornou o maior homicida da história da humanidade. 25% da população. Fugiu e casou com quem? Gente, a catequista me deu um esporro na frente de todo mundo. Falou um monte. Que aquilo era mistério de Deus. Que aquilo não devia ser perguntado, que ia me pôr para falar para o padre. Eu voltei para a catequese? Não, nunca mais. Aí o que aconteceu? Quando eu comecei, porque assim, livro de espiritismo teve na minha casa desde que eu nasci. Desde que eu nasci tinha o livro dos Espíritos, do Evangelho, só que eu nunca li. Nunca me interessei, vamos dizer assim. Chegou um momento que eu falei, não, deixa eu começar a estudar, deixa eu começar a ler isso aqui. Eu descobri da Gênese de Kardec com quem Caim casou. Eu não vou contar para vocês lerem a Gênese. Leiam a Gênese de Kardec. Adão, Eva, Caim, Abel, a maçã, tudo é símbolo. Eles não representam as pessoas como estão ditas na Bíblia, são símbolos. A Bíblia não está errada.
Às vezes falaram, a ciência fala, não, como é que a ciência fala que o mundo começou de um jeito, a Bíblia fala que começou de outro. Não, a Bíblia está certa, ela está falando em símbolo. Não dá para você imaginar que tinha uma árvore, que eles foram colher o fruto. Todo mundo fala que o fruto é maçã, perceberam já? Na Bíblia não fala que fruto que é. A gente fala, é uma maçã, não é maçã. Não fala, podia ser uma jaca. Não fala que fruto que é, fala que é um fruto proibido. Eles comeram o fruto e foram expulsos do paraíso, tiveram que se alimentar com o suor do rosto. Isso tudo é símbolo do que aconteceu na transição planetária de primitivo para provas e expiações. Está lá. Quando transicionou o mundo de primitivo para provas e expiações, a Bíblia começou na Gênesis. A Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levíticos, os livros do Velho Testamento, todos símbolos. Nenhum você pode ler como sendo uma leitura assim, é isso que está escrito aqui. Não. Por que, por exemplo, Moisés proibiu de comer carne de porco? E o pessoal não come até hoje. Está proibido no Velho Testamento. Não comer carne de animais que tenham um casco rachado. Deus mandou. Por quê? Imagina no deserto. Você mata o porco. Não tem de guardar, não tem geladeira. E aí, você vai por aonde essa carne? No outro dia essa carne está estragada. Você vai comer a carne estragada, o que vai acontecer? Você vai morrer. Adiantava falar isso para o povo? Não, Deus mandou não comer carne de porco. Pronto, resolveu. Mesma coisa a circuncisão nos homens. Não tomava banho, não lavava direito. Como é que Moisés falou? Não, esse povo não pode morrer de doença. Olha, faz circuncisão, Deus mandou. Pronto, ele resolveu o problema. Só que tudo isso é tomado como lei de Deus, e não é. É lei de Moisés. Ele criou as leis para o povo não morrer, para garantir que o povo sobrevivesse a travessia até de Israel de volta. As leis de Deus são os 10 mandamentos. Isso é lei de Deus. O resto é lei dele. 613 leis Moisés criou, chamadas mitzvahs, para poder controlar o povo. E essas leis são encaradas como de Deus até hoje. Percebe como liberta quando a gente estuda a doutrina espírita, entende o que está acontecendo, como liberta a gente, como é bom. Então esse é o convite que eu deixo para vocês hoje. Que o levanta-te seja um levanta-te verdadeiro, um levanta-te de atitude, que a gente faça aquilo que a gente está falando que vai fazer há tempos. Eu preciso fazer tal coisa. Nossa, eu preciso começar a estudar, eu preciso ler tal livro, eu preciso começar aquela atividade no centro para ajudar. Começa, faz, age, dá um jeito, se organiza, que daí o resultado vem, o resultado aparece. Imagina você levando uma cesta básica para uma família necessitada e ver o sorriso deles recebendo aquilo que estava tão necessário. Imagina quanto que isso vai te transformar internamente, o quanto que do nosso orgulho ele vai tratar, o quanto do nosso egoísmo vai resolver, o quanto da nossa vaidade vai diminuir. Então, meus irmãos, que possamos ouvir o Cristo. E o Cristo diz para todos nós: levanta-te, ande, façamos, que possamos agir e que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Vou fazer a prece final.